Clique a figura da máquina do corpo para penetrar no mundo secreto existente sob sua pele. Ou clique nos quadrinhos para descobrir como o seu corpo funciona. Clique a figura da máquina do corpo para penetrar no mundo secreto existente sob sua pele. O que ocorre quando você dorme? Ondas cerebrais. Quando você está acordado, seu cérebro mantém-se extremamente ativo, controlando seu corpo e as ações dele próprio. A frequência cardíaca, a pressão sanguínea e a taxa de uso de energia estão em níveis regulares, e isso se reflete em intensos sinais elétricos chamados ondas cerebrais. Quando você se encontra no estado de sono profundo, suas funções corporais se desaceleram consideravelmente. Os sinais elétricos enviados pelo cérebro relaxam e tornam-se menos intensos. Suas frequências respiratória e cardíaca tornam-se irregulares durante o sono com sonhos. Nesse estado, os sinais elétricos do cérebro são intensos e semelhantes aos enviados quando você está acordado. Encéfalo. Encéfalo. Medula espinhal. Ciclos do sono. Há 3 estados num ciclo do sono, começando pela vigília. Seguem-se períodos alternados de sono profundo e de sono com sonhos, até que, no caso de um adulto, a pessoa acorda após dormir cerca de 8 horas. Num período médio de sono de 8 horas, um adulto alterna a cada 90 minutos sono profundo com períodos cada vez maiores de sono com sonhos. Assim, os períodos de sono profundo vão se reduzindo com a aproximação da manhã. Durante o estado de sono com sonhos, estes normalmente acontecem. À medida que a manhã se aproxima, a quantidade de sono com sonhos aumenta comparada à de sono profundo. O sono com sonhos ocupa cerca de 1/4 do total de sono de um adulto. Por que você pisca? Glândula lacrimal. Seus olhos produzem lágrimas o tempo todo, e não apenas quando você chora. As lágrimas umedecem e limpam seus olhos antes de seguirem para a cavidade nasal. As lágrimas são produzidas na glândula lacrimal e fluem por pequenos canais até a superfície de seus olhos. Nesse processo, suas pálpebras se fecham e você pisca, espalhando as lágrimas pela parte frontal dos olhos. Todo o excesso de lágrimas se concentra na bolsa lacrimal antes de escorrer por um canal até a cavidade nasal. Como você ouve? Quando você ouve, todos os mecanismos de seus ouvidos externo, médio e interno trabalham em conjunto. A orelha capta ondas sonoras e as envia para o conduto auditivo externo. As ondas atingem o tímpano, fazendo-o vibrar. As vibrações se transmitem aos ossículos do ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo. As vibrações passam pela janela oval para atingir a cóclea no ouvido interno. Aqui, as vibrações transformam-se em impulsos nervosos. Esses são enviados pelo nervo da audição até o cérebro, onde são interpretados como sons. Como você engole?
Peristaltismo é o processo pelo qual o alimento é deslocado ao longo dos órgãos semelhantes a tubos do sistema digestivo. Esses tubos consistem de duas camadas de músculos, uma exterior de músculos longitudinais e outra interior de músculos circulares. A contração alternada dessas camadas cria uma onda de movimento muscular que comprime e impulsiona o alimento todo o tempo da boca até os intestinos. Por que você mastiga o alimento? 4 conjuntos de músculos são responsáveis pela mordedura e pela mastigação. Os 2 que você pode ver aqui trabalham juntos para fechar a boca no ato de morder. 2 músculos menores e mais profundos produzem os movimentos de mastigação laterais, com os quais os dentes moem o alimento. Como ocorrem os reflexos? Reflexo é uma resposta automática a um estímulo, como calor ou dor. O corpo automaticamente procura se afastar do perigo, sem a necessidade de você dar o comando. Acidentalmente, a mão esbarra numa ponta afiada, o que estimula um sensor de dor na pele. Impulsos nervosos são enviados pelo neurônio sensor até a medula espinhal, onde são processados e imediatamente mandados de volta pelo neurônio motor. Os impulsos atingem então o músculo bíceps, fazendo com que ele se contraia e puxe a mão para longe da fonte de dor. Com que frequência seu coração bate? Cada batida do coração compreende 2 estágios que formam os sons de dupla pulsação que você está ouvindo agora. Durante o primeiro estágio da batida, o sangue flui para as câmaras superiores do coração. Ao se deslocar para as câmaras inferiores, ele atravessa um par de válvulas que se fecham após sua passagem para impedir o retorno. O primeiro som curto da batida é produzido pelo fechar dessas válvulas. Durante o segundo estágio, o músculo nas câmaras inferiores se contrai e expulsa o sangue para fora do coração. Para impedir que haja retorno, outro par de válvulas se fecha após a saída do sangue. Esse fechamento produz o segundo som mais surdo. De que você é feito? Constituição química. Conteúdo de água. Como se movem suas articulações? Articulação em dobradiça. A articulação em dobradiça permite movimentos para frente e para trás em somente uma direção. Ela não permite movimento lateral. Articulação pivotada. Uma articulação pivotada permite a um osso mover-se em torno de outro de lado a lado. Articulação em sela. Uma articulação em sela permite movimentos para frente e para trás, além de movimentos laterais. Articulação esférica. Uma articulação esférica permite movimentos em todas as direções, para trás e para frente, lateral, circular.
E qualquer combinação dos três. Como crescem seus ossos? Articulação pivotada. Uma articulação pivotada permite a um osso mover-se em torno de outro de lado a lado. Articulação em sela. Uma articulação em sela permite movimentos para frente e para trás, além de movimentos laterais. Articulação esférica. Uma articulação esférica permite movimentos em todas as direções, para trás e para frente, lateral, circular. E qualquer combinação dos três. Como crescem seus ossos? Quando um bebê nasce, apenas algumas partes de seu esqueleto são feitas de ossos. As partes ósseas são vistas nesta imagem de raio-x. Os espaços entre elas contêm cartilagem, um material duro, mas flexível que você sente no nariz e nas orelhas. À medida que a criança cresce e seu esqueleto se desenvolve, a cartilagem vai sendo substituída por ossos. Lá pelos 20 anos, o esqueleto, já totalmente desenvolvido, é feito apenas de ossos. Onde os ossos crescem? Capilares. De onde vem sua energia? As células de seu corpo são permanentemente supridas de alimento e oxigênio pela corrente sanguínea. As setas azuis representam o alimento, as vermelhas indicam o oxigênio. Partes do alimento são usadas como combustível pelas células para liberar energia para funções vitais. Outras partes são usadas para manter e reparar as próprias células. A energia do alimento é liberada no interior de milhares de partes celulares chamadas mitocôndrias, num processo que exige oxigênio. O dióxido de carbono, representado pelas setas verdes, é um produto residual desse processo. A energia é usada para alimentar todas as reações químicas que mantêm e reparam a célula e para fornecer calor para o corpo. O que faz seu sangue correr? Veia, artéria. No sistema circulatório, o sangue viaja primeiro do coração aos pulmões, num grande vaso chamado artéria pulmonar. Essa artéria conduz a uma rede de capilares que, dentro dos pulmões, absorvem oxigênio. Os capilares estão ligados à veia pulmonar, que então leva sangue de volta ao coração. Na segunda parte do sistema circulatório, o sangue viaja do coração para as demais áreas do corpo. Ele segue numa importante artéria chamada aorta. Ligada a essa artéria, existe uma rede de vasos sanguíneos menores e de capilares. Uma vez dentro dos capilares, o sangue deposita seu oxigênio, que é conduzido a todas as outras partes do corpo. O sangue pobre em oxigênio volta então ao coração pela veia cava.
O que ocorre quando você se exercita? O que ocorre quando você se exercita? Quando você anda, sua frequência cardíaca é constante, em torno de 80 batidas por minuto. Sua frequência cardíaca pode ser medida captando-se os sinais elétricos emitidos por seu coração e representando-os como padrões no monitor de um eletrocardiógrafo. Quando você começa a correr, seu coração bate mais rápido e mais forte, para aumentar a quantidade de sangue que é bombeada para todo o corpo. O eletrocardiógrafo mostra que o coração está batendo mais rápido. A frequência cardíaca nessa situação depende de 3 fatores: sua velocidade, sua forma física e sua idade. Quando você anda, sua frequência respiratória é constante, em torno de 20 inspirações por minuto. Essa frequência pode ser representada num gráfico se você respirar num aparelho chamado expirômetro, que mede o volume de ar inspirado e expirado. Cada pico no gráfico indica uma inspiração e cada vale uma expiração. Quando começa a correr, você respira mais rápido e mais profundamente, de modo a absorver mais oxigênio e expelir mais dióxido de carbono. Essas mudanças na frequência respiratória são representadas no gráfico por ondas mais estreitas e mais altas. De que você é feito? Energia e metabolismo. Clique a figura da máquina do corpo para penetrar. Os órgãos estão contidos em diferentes áreas de seu corpo. Clique esta figura para descobrir como eles se encaixam dentro de sua cabeça, de seu tórax e de seu abdômen. Órgãos da cabeça e do pescoço. Crânio. Órgãos da cabeça e do pescoço. Nariz. Dentes. Laringe. Traqueia. Órgãos do tórax. Esôfago. Traqueia. Coração. Coluna vertebral. Diafragma. Fígado. Costelas. Órgãos do abdômen.
órgãos do abdômen. Sistemas do corpo. O esqueleto é a estrutura que garante resistência e sustentação a seu corpo. Os 206 ossos que o compõem fornecem uma armação flexível para os seus movimentos, pontos de fixação para os seus músculos e proteção para partes delicadas de seu corpo, como o cérebro, o coração e os pulmões. Crânio. Vista frontal. Crânio. 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 Caixa craniana. Mandíbula. Vista lateral. Mandíbula. Vista frontal. Coluna vertebral. Crânio. Vista frontal. Mandíbula. Órbita. Interior de um osso. Ossos do ombro. Interior de um osso. Caixa torácica. Coluna vertebral. Coluna vertebral. Vista. Coluna vertebral. Vista lateral. Osso do braço. Coluna vertebral. Vista. Pelvis. Vista frontal. Pelvis. Vista posterior. Pelvis. Vista lateral. Ilio. Isquio. Crista do ilíaco. Pubis. Ossos do antebraço. Cúbito. Rádio. Ossos da mão. Carpos. Metacarpos. Falanges. Osso da coxa. Rótula. Cabeça do fêmur. Ossos da perna. Tíbia. Perônio. Ossos do pé. Tarsos. Metatarsos. Falanges. Sistemas do corpo. Este mapa refere-se aos músculos que se ligam ao esqueleto, conhecidos como músculos esqueléticos. São eles que mantêm seu corpo em posição e permitem que você se mova. Os músculos esqueléticos podem ser divididos em duas camadas, uma superficial e uma profunda. Músculos do antebraço. Músculos abdominais. Músculos da cabeça. Sistemas do corpo. O sistema circulatório é controlado pelo coração, que bombeia sangue para todo o corpo através de uma rede de vasos. O sangue transporta oxigênio e substâncias essenciais para todos os tecidos e remove produtos residuais desses tecidos. Sistemas do corpo.
Vasos sanguíneos, abdômen inferior. Veias do abdômen inferior. Vasos sanguíneos, abdômen inferior. Vasos sanguíneos, perna. Sistemas do corpo. O sistema digestivo compreende um tubo disposto ao longo do corpo e órgãos conhecidos como fígado, vesícula biliar e pâncreas. Esse sistema decompõe o alimento em substâncias simples, num processo chamado digestão. Com isso, o organismo pode absorver essas substâncias e usá-las como fonte de energia e para a manutenção do corpo. Boca e garganta. Abdômen superior. Estômago e pâncreas. Estômago e pâncreas. Interior do estômago. Intestinos. Interior do intestino delgado. Intestino grosso. Sistemas do corpo. O sistema urinário compreende os rins, a bexiga e suas ligações. Sua principal função é manter um equilíbrio constante de fluido no corpo por meio da produção de urina. Além disso, ele elimina do corpo alguns produtos residuais e controla os níveis de sais e ácidos no organismo. Rins. Bexiga. Sistemas do corpo. O sistema nervoso compreende o encéfalo, a medula espinhal e milhões de células nervosas. Juntos, eles formam uma complexa rede, através da qual impulsos nervosos são levados de um ponto a outro do corpo. É assim que o seu sistema nervoso controla a maior parte das atividades do organismo. Nervos da cabeça. Interior de um nervo. Nervos da coxa. Sistemas do corpo. O objetivo do sistema reprodutor masculino é produzir e liberar espermatozoides para fecundar um óvulo feminino. Todos os órgãos do sistema estão presentes no menino ainda pequeno, mas a produção de espermatozoides só começa a partir da puberdade. Órgãos reprodutores masculinos. Interior de um testículo. Uretra. A vida humana começa no sistema reprodutor feminino. Ali, um óvulo é produzido, fecundado e mantido em desenvolvimento por 9 meses, até que esteja pronto para sustentar-se por si próprio como um bebê. Os órgãos reprodutores da mulher funcionam apenas entre a puberdade e a meia-idade. Órgãos reprodutores femininos.
Ovário. Trompas de Falópio. Útero. Revestimento do útero. Sistemas do corpo. O sistema linfático é um conjunto de vasos, órgãos e tecidos que recolhem excesso de fluido ou linfa de seu corpo e o transporta de volta ao coração. O sistema linfático também ajuda a proteger o seu corpo contra infecções. Vasos linfáticos do pescoço. Vasos linfáticos do abdômen. Vasos linfáticos da pelvis. Sistemas do corpo. O sistema endócrino consiste num conjunto de glândulas que liberam no sangue mensagens químicas chamadas hormônios. Os hormônios viajam pelo corpo até atingir órgãos e tecidos específicos e ali ajudam a regular atividades como o crescimento, a reprodução e muitas outras funções orgânicas. Glândulas do cérebro. Testículos. Escroto. Pâncreas. Tecido pancreático. O sistema endócrino consiste num conjunto de glândulas que liberam sistemas do corpo. As células de seu corpo necessitam de oxigênio para viver. Por meio da corrente sanguínea, o sistema respiratório fornece às células de seu corpo ar contendo oxigênio, bem como remove um produto que deve ser eliminado, o dióxido de carbono. Os órgãos envolvidos na respiração incluem as vias aéreas superiores, os pulmões e os músculos que a controlam. Cavidade nasal e boca. Laringe e traqueia. Brônquio. Pulmão direito. Pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo. Pulmão. Exercitando o corpo.